Capítulo 3. A alegria de Deus por uma alma. Como mensurar o valor de uma alma? Na visão do Senhor Jesus Cristo, nada neste mundo se compara ao valor de uma alma. Para abrir os olhos espirituais dos discípulos quanto a isso, por meio de uma simples parábola, ele ensina: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe em seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 7. Deus nunca ficou passivo no céu, se lamentando pela queda do homem e pelo seu desvio constante. O seu amor sempre foi visto em ação, ao buscar pecadores perdidos e recebê-los com toda disposição. O Altíssimo é exatamente como o homem da parábola, que incansavelmente procura resgatar ovelhas desgarradas e feridas. Para isso, ele ofereceu o seu único filho, a fim de salvar essas ovelhas. Deus as entregou nas mãos do Senhor Jesus, para que elas jamais pereçam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João capítulo 10, versículo 27 ao 29. A alegria de Deus em ter suas ovelhas consigo é tão grande que ele jamais as deixa sozinhas no combate neste mundo. Antes, a Santíssima Trindade trabalha dia após dia para terminar a boa obra que um dia foi iniciada em cada alma. Quem dera cada cristão tivesse essa visão divina, certamente haveria muito mais motivos para se ter alegria no céu, e isso diminuiria o sofrimento de Deus por ovelhas perdidas. A entrega da alma. Muitos recorrem a Deus em busca apenas dos favores celestiais, mas a bênção que eu quero e suplico a Ele não é que você tenha somente as suas necessidades terrenas atendidas. Minhas orações vão muito além disso, pois a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui, na sua saúde ou no seu sucesso familiar e financeiro. Ter a bênção de Deus significa ter o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, o espírito de temor para com Deus que habita em nós. Ter a bênção de Deus é ter Deus envolvendo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, de forma que a imagem do Senhor Jesus seja refletida através de nós para com as outras pessoas. Ter a bênção de Deus é ter a certeza da salvação da alma, todos os dias pulsando dentro de nós. É difícil isso? Não, não é difícil. Porém, muitos tornam isso impossível ao quererem impor a Deus que Ele realize os seus sonhos pessoais à frente das suas necessidades espirituais. Eu oro para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, ou seja, os seus olhos espirituais para ver as verdades expostas nesse livro. Eu sei que os seus olhos físicos estão abertos, mas talvez os seus olhos espirituais estejam ofuscados por causa dos apelos da sua carne e deste mundo. São estes fortes desejos e inclinações, como o materialismo, as vaidades, as tentações de sexo ilícito e o orgulho que tanto assediam a alma e fazem muitos sucumbirem na fé. Então, que o Espírito de Deus abra sua mente para que você conheça o real estado da sua alma e assim batalhe pela sua salvação. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele falou insistentemente sobre o reino dos céus com as pessoas, dizendo: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a.
Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Essa palavra continua viva e nos alcança para mostrar que tanto o homem que encontrou o tesouro escondido quanto o procurador diligente de pérola venderam tudo o que tinham para tomar a posse definitiva daquele grande achado. Isso quer dizer que quem reconhece o valor inestimável da salvação é capaz de renunciar tudo para obtê-la. Já aqueles a quem o evangelho ainda não foi revelado não têm o desejo de sacrificar pela salvação da própria alma. É por isso que nem todos valorizam o tesouro e a pérola, pois há quem queira o céu e há quem queira fazer a própria vontade. Quando o Senhor Jesus usa a palavra semelhante nessas duas parábolas, ele está falando a respeito do sacrifício, da luta, da guerra que uma pessoa tem de travar para chegar ao reino dos céus. É uma luta pessoal e intensa, portanto você não pode ficar sentado de papo pro ar, pedindo aos outros que orem e jejuem em favor da sua salvação. Você terá de se levantar, colocar a sua armadura e ir à guerra para tomar posse do reino dos céus. Mateus 11, versículo 12. Você faz por si, eu faço por mim e cada um faz por si próprio. Gostaria de chamar a atenção outra vez para o versículo em que o Senhor Jesus compara o reino dos céus ao que poderíamos chamar de uma transação comercial. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. Ele disse que o homem que encontrou o tesouro oculto se desfez de tudo que possuía e comprou o campo para tomar posse da grande riqueza. Ele precisou se desfazer de tudo que tinha para poder adquirir o bem mais valioso. Isso significa que há uma troca. É como diz o ditado popular: toma lá, dá cá. Você dá seu tudo e recebe o tudo de Deus, que é o reino dos céus. Quero salientar que quando o texto sagrado diz vende tudo quanto tem, não significa simplesmente abrir mão de valores materiais, mas a pessoa também deve se desapegar dos desejos que o seu coração tem pelo pecado, das coisas deste mundo e até mesmo de pessoas, como pais, filhos e cônjuge. Afinal, de que adianta dar os bens materiais, mas continuar vivendo no pecado? Por acaso as ofertas materiais são capazes de comprar o reino dos céus? Tão certo como Deus existe, o reino dos céus, onde ele vive, só é possuído por aqueles que, espiritualmente falando, morrem para este mundo. Do contrário, não tem como comprar o campo onde o tesouro está. E repare bem no negócio, pois o Senhor Jesus não está prometendo ouro, pedras preciosas, casas e bens neste mundo. É muito mais do que isso. O Senhor Jesus nos promete dar o seu próprio reino. Os que não fazem questão do seu tesouro e preferem as coisas deste mundo ficarão sem nada, pois aqui tudo é passageiro. Cedo ou tarde vai se acabar. A pessoa pode conquistar o mundo inteiro, mas no fim das contas vai ter de deixar tudo para trás, e isso serve para todos nós. Contudo, aqueles que consideram a Deus e a sua palavra podem aguardar em segurança até o dia em que o Senhor Jesus virá para buscar os seus escolhidos. Ou seja, aqueles que têm uma fé intrépida para colocar toda a sua vida, tudo que são, tudo que têm e tudo que pretendem ter, na mesma negociação com Deus, vão tomar posse do reino dos céus. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículo 49 ao 50. Você tem como negociar o reino dos céus? Está na sua mão. O que buscar primeiro? Ao ler os evangelhos, eu vejo o Senhor Jesus num desejo e num esforço enormes para nos fazer entender que não há nada mais precioso e glorioso neste mundo do que entrar no reino dos céus. Primeiro, porque é o lugar onde Deus, o Criador, habita e tem o seu trono. E onde Deus está, não existem doenças, enfermidades, preocupações, aborrecimentos, lágrimas, pranto ou recordações de um passado triste. O reino dos céus é o reino da paz, da alegria perpétua e da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu.
Segundo, porque o amor de Deus se manifestou no sacrifício e o impeliu a oferecer o seu único filho a fim de que nenhuma alma pereça, mas tenha vida eterna ao seu lado. João capítulo 3, versículo 16. O Altíssimo sabe do terror eterno que os condenados ao lago de fogo e enxofre vão sofrer, e ele não deseja que ser humano algum vá para lá. Infelizmente, muitos até conhecem a palavra, mas preferem viver nas trevas, aprisionados pelos próprios pecados, a estarem na luz. Contudo, enquanto ainda há tempo, somos constantemente ensinados a fazer do reino dos céus a nossa prioridade nesta vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 3, versículo 33. Veja que quando uma pessoa almeja, aspira e deseja o reino dos céus é porque tem uma visão sábia, inteligente e espiritual. Ela tem consciência de que a sua vida neste mundo é passageira, mas a sua alma viverá eternamente com Deus ou com o diabo. Assim, a alma continua a viver mesmo depois que se separa do corpo por meio da morte física. E não há mais nada que se possa fazer se ela tiver sido condenada ao inferno. Não adianta oração, reza ou missa. Não tem como mudar o que foi definido em vida. Esse desligamento entre alma e corpo é um acontecimento que ninguém vê, a não ser a pessoa que está morrendo, já que a alma é invisível. Mas ele ocorre com todos os que partem desta vida, e o destino será a salvação ou a condenação eterna. Sendo assim, compreender o valor da alma possibilita ao ser humano entender que, ainda que ele esteja na pior das situações neste mundo, ele é extremamente rico. Isso porque a sua alma é um tesouro que não tem preço, pois custou o sangue do próprio Filho de Deus. A nossa alma é tão valiosa que podemos dizer que ela é disputada. Não que Satanás se iguale ao Altíssimo em poder para disputar algo com ele, e muito menos para vencê-lo, mas porque Deus deu ao ser humano livre-arbítrio. Isto quer dizer que o ser humano tem a capacidade de decidir se render ou não ao Criador. Portanto, há um conflito espiritual sendo travado. Temos um exemplo disso nas Escrituras, quando Satanás, de maneira ousada, aparece em lugares celestiais para incitar o Todo-Poderoso contra Jó. O objetivo do diabo era levar Jó a blasfemar contra Deus e a fracassar na fé, para que então Jó perdesse a salvação da sua alma. Jó capítulo 1, versículos 6, 12. O homem foi criado com vontade própria, portanto, cabe a ele a decisão de dar ou não a sua alma ao Senhor Deus. A minha alma o Altíssimo já tem. Lembro-me de que levei mais de um ano num conflito íntimo, pois eu não queria renunciar aos prazeres que a minha alma tanto apreciava. Minha rendição a Jesus finalmente aconteceu quando eu decidi sacrificar as minhas vontades para fazer a vontade do meu Senhor. Eu tinha consciência de que, ao dar a minha alma a Ele, eu teria de viver uma vida de ordem e disciplina, que é segundo a palavra de Deus. A minha alma já não poderia ser conduzida de acordo com as inclinações da minha carne, mas de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Há 58 anos eu fiz esse negócio, isto é, eu tomei a decisão de perder a minha vida para ganhar o reino dos céus. Que troca maravilhosa! Eu deixei de viver segundo esse mundo corrupto que traz tanta dor para entrar no reino de glória que está reservado para os filhos de Deus desde a eternidade. Então, porque eu ganhei a Jesus Cristo, hoje eu luto todos os dias para passar a outras pessoas a alegria que é pertencer a Ele. É claro que eu ainda não entrei no reino dos céus fisicamente, mas o reino dos céus veio até mim, pois ele não é só para depois da morte, ele é para agora. O Senhor Jesus disse que a vida eterna começa quando conhecemos o Pai e o Filho. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. E não existe vida mais abundante do que essa. Aqueles que só estão interessados em Deus para resolver os seus problemas corriqueiros e não entregam a sua alma para Ele, podem até alcançar uma vida melhor em determinadas áreas, com a posse disso ou daquilo, mas essa vida não vai lhe trazer satisfação.
Por outro lado, aqueles que um dia tiveram os olhos espirituais abertos para ver a preciosidade do reino dos céus e o valor da própria alma, não hesitam na hora de negociar. Eles entregam a sua alma e se disciplinam para obedecer à vontade de Deus e não à sua própria vontade. Quem tem o Espírito Santo consegue compreender essa troca perfeitamente, mas quem não o tem fica confuso e cheio de dúvidas. Somente quando há uma revelação do alto é que o medo do sacrifício acaba de uma vez por todas, pois ela nos faz enxergar o futuro eterno. Então faça as pazes com o sacrifício diário das suas vontades, para que quando a sua jornada neste mundo terminar, você possa começar uma nova vida com as boas-vindas do Senhor Jesus no seu reino. O preço da salvação. O Senhor Jesus comparou o reino dos céus a um tesouro oculto num campo. Qual seria então o preço desse campo? Se temos de nos despojar de algo, o que seria ou qual seria o preço a pagar para a entrada no reino dos céus? Para termos uma ideia do custo ou ingresso para o reino dos céus, primeiro temos de avaliar o sacrifício feito pelo Senhor para nos dar o direito de entrar no seu reino. Um detalhe importante: somente a alma salva pode entrar no reino dos céus. O corpo fica de fora e o espírito, sabedoria, volta para Deus. Somente a alma terá o privilégio de entrar no reino dos céus. Mas qual tem sido o custo da salvação da alma? A Bíblia diz que fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, 20 e 7, 23. Quanto foi esse bom preço? Seria ele um preço justo? O bom preço pago pelo Senhor Jesus foi a sua própria vida, ou seja, a vida do Filho de Deus pela vida de pessoas pecadoras, más, perversas, justas, ingratas. Nas referências bíblicas citadas, o apóstolo Paulo ensina aos cristãos de Corinto que a nossa alma foi comprada pelo Senhor Jesus. Ele entregou a sua própria alma pela nossa. Para nos salvar, o Filho de Deus teve de pagar um alto preço. Ele gemeu e sofreu as dores mais atrozes desde que desceu a este mundo como homem até a sua prisão e morte de cruz. Na condição de Deus e, portanto, Espírito e eterno, o Senhor Jesus jamais poderia morrer. Contudo, ao se vestir de carne e osso, ou seja, ao vir a este mundo como um ser humano comum, ele pôde dar a sua vida como oferta viva. O profeta Isaías fala de como Deus se agradou em moer a alma do seu filho como oferta pelo pecado. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 1, 5. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53, 10. As Escrituras dizem que Jesus, que é o Senhor e também servo perfeito, foi ferido não por culpa sua, mas por causa dos nossos pecados. Ele foi oprimido e afligido em seu corpo, em sua alma e em seu espírito pela espada do juízo do seu próprio Pai. Assim, a esmagadora tristeza que o Filho de Deus sentiu no jardim do Getsêmani, o tratamento cruel que recebeu dos religiosos, dos soldados e até dos seus discípulos e a separação do Pai durante a crucificação, foram sofrimentos necessários para que a oferta da sua alma fosse completamente derramada diante do Altíssimo.
O Senhor Jesus foi o bom prazer de Deus aqui na terra. Ele se deu por inteiro e conseguiu pagar pelo resgate da nossa alma. E por meio da nossa alma, outras almas são salvas. O Senhor Jesus se deleita e se satisfaz com cada alma que é salva, pois vê os frutos do penoso trabalho da sua própria alma. Por isso o Pai se agradou em moer o Senhor Jesus, pois ele sabia que a semente chamada Jesus Cristo morreria para em seguida frutificar e gerar verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Penso que o nosso amado Salvador passaria por tudo de novo, ainda que fosse para salvar apenas uma única alma. Ele teria feito tudo o que fez para que uma única pessoa se arrependesse e se entregasse a Deus em completa submissão. Entenda que há uma alma dentro de você. Embora os seus olhos físicos não a vejam, ela é real. Essa alma vale tanto que custou a vida do Filho de Deus. Sim, o Senhor Jesus derramou todo o seu sangue para ter a sua alma. Você e eu somos dele por direito. Ninguém mais pagará um preço como esse pela nossa alma. Ninguém mais nos amará com tanta intensidade e entrega. Quer prova maior de que Deus não nos vê como o mundo vê? Quando os olhos de Deus passam sobre as almas dos homens, ele vê o bom preço pago na cruz. Logo, a nossa alma é valiosa demais para ser negligenciada. E se o Senhor Jesus se entregou por inteiro, não deveríamos nós também nos entregar a Ele de corpo, alma e espírito para a sua honra, o seu serviço e a sua glória?